Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo importante, porque tem mais um jogador lesionado no Flamengo e não estou falando do Luiz Araújo, jogador que a gente trouxe a informação no último vídeo, tem mais um jogador com uma lesão muscular. O Flamengo confirmou através de um boletim médico, a gente vai trazer quais são as informações que o Flamengo divulgou nesse boletim médico e qual jogador está lesionado. Péssima notícia, jogador titular, tá? Extremamente importante, não é clickbait, não é para chamar atenção, pelo contrário, é uma preocupação para o técnico Felipe Luiz, tendo em vista que daqui a pouquinho, daqui a alguns dias, cerca de 15 dias, o Flamengo tem uma Recopa Sul-Americana para disputar e tem jogador titular lesionado e, repito, não estou falando do Luiz Araújo, tá? Fica ligadinho aí que a gente vai contar já já quem é esse jogador. E por falar em Luiz Araújo, imprensa mexicana noticiando aí que o Luiz Araújo pode ir para o Cruz Azul do México. Será? A gente vai trazer essa informação. E também tem mais um jogador muito próximo de deixar o Flamengo. Eu já tinha avisado a vocês. Fiquem ligados, porque vai para o Corinthians. Mais um spoiler para vocês também. A gente vai trazer todas essas informações no vídeo de agora. Mas antes, informações, galera, são várias, né? A gente tem aí o boletim médico do Flamengo, que o Flamengo emitiu há pouco para a imprensa, e tem jogador lesionado. Eu não estou falando do Luiz Araújo, que a gente trouxe a última informação. Vamos lá. Saúl segue o planejamento de recuperação após procedimento cirúrgico no calcanhar esquerdo. Luiz Araújo, segundo o Flamengo, ainda com dores musculares, o atacante não poderá ser relacionado para a partida dessa noite. Já havia dito para vocês que ele seria desfalque. Jorginho, após a partida contra o Corinthians, pela Supercopa do Brasil, o jogador relatou dores musculares na coxa esquerda. Exames de imagem realizados ao longo da semana confirmaram lesão na região posterior. O meia já iniciou o tratamento com o departamento médico do clube. Olha, que fazem esse início de temporada. Luiz Araújo, a última partida dele foi contra o Fluminense. Jorginho, lesão muscular, tá difícil, tá complicado. O Flamengo não ganha 4 jogos, mas com todo respeito, galera, se não ganhar nesse sábado do Sampaio Corrêa, seja com Jorginho, sem Jorginho, time reserva, time titular, aí é para se preocupar bastante. Com todo respeito ao Sampaio Corrêa, mas assim, não dá. Olha o time do Flamengo, repito, independentemente seja reserva, titular, não importa quem vai jogar na lateral direita, quem vai jogar na lateral esquerda, na zaga, no meio, no ataque, o Flamengo tem a obrigação de vencer o Sampaio Corrêa. E olha, o Flamengo ainda vai se classificar para essa próxima fase do Campeonato Carioca. E eu acho que, se classificar, as chances são grandes do Flamengo ser campeão. Estou vendo muita gente debochando do Flamengo, mas olha, é melhor torcer mesmo para o Flamengo não se classificar, porque se passar, eu acredito numa virada de chave, Flamengo ainda sendo campeão desse campeonato estadual. E por falar em Luiz Araújo, a imprensa mexicana está noticiando que o Flamengo pediu 12 milhões de dólares para negociar Luiz Araújo com o Cruz Azul, o que fez o clube reduzir a expectativa pela contratação do jogador. Olha, eu não vou entrar no mérito se é verdade ou não que o Flamengo pediu esse valor ao Cruz Azul. Eu vou trazer aquilo que eu tenho de informação junto aos representantes do atleta, inclusive, não só em apuração junto ao Flamengo. Não tem nenhuma negociação em andamento para o Luiz Araújo sair. Eu sei que, inclusive, eu estava vendo o meu post que eu publiquei sobre o Luiz Araújo nas outras redes sociais, muita gente criticando o Felipe Luiz, e eu acho que com razão, tá? Eu acho que o Luiz Araújo poderia ser mais utilizado por Felipe Luiz, e muita gente dizendo que essas dores, essa lesão que está tirando o Luiz Araújo dos jogos, parecem até aquelas dores que tiraram o Paquetá dos jogos quando ele começou a negociar com o Flamengo. Gente, repito, Luiz Araújo não é de fazer migué, ele não tem nenhuma negociação em andamento para poder deixar o Flamengo nesse momento, e eu espero que isso não aconteça, porque para mim o Luiz Araújo, dos atacantes depois do Pedro, é o que melhor sabe finalizar.
Eu nem estou botando a Arrascaeta nessa conta, porque a Arrascaeta é meia, teoricamente. Mas dos atacantes, sobretudo dos pontas, para mim o Luiz Araújo é o que melhor sabe finalizar, é o que mais finaliza, é o que mais tem noção tática, ajuda demais na recomposição defensiva. Gosto demais do Luiz Araújo. Espero que ele não saia do Flamengo. Então, estou trazendo aí as informações que eu tenho sobre o Luiz Araújo. Muita gente me perguntando isso no WhatsApp, em grupos, enfim, nas outras redes sociais. Vamos agora falar de um jogador que, de fato, está muito próximo de deixar o Flamengo, porque a gente trouxe há pouco aí, o Corinthians encaminhou a contratação do volante Alan junto ao Flamengo. E a proposta que foi aceita pelo Flamengo, empréstimo, sem opção de compra e o Timão pagando 100% do salário do jogador. E quando eu falo 100% do salário do jogador, gente, ele ganha um salário alto. Ele tem um custo alto para o Flamengo por mês, tá? Vene, você toparia fazer isso? Vou ser sincero, não emprestaria de graça. Acho correto a opção de compra, não ter opção de compra, acho extremamente correto, porque se ele se destacar lá com a camisa do Corinthians, o Corinthians, para tê-lo de maneira definitiva, terá que negociar com o Flamengo, sem uma opção de compra definida. Então, acho isso correto. Agora, eu cobraria pelo menos um valor aí para poder emprestar o jogador. Sabe por que eu faria isso? Porque quando o Flamengo estava nessa fase que esses clubes estão financeiramente falando, ninguém facilitava a vida para o Flamengo. Eu acho que agora o Flamengo também não deve facilitar a vida para ninguém. Porém, tem a vontade do jogador, inclusive o jogador está indo para o Corinthians porque o Dorival Júnior foi peça fundamental nessa negociação. Ele ligou praticamente todo dia para o volante Alan para falar do projeto do Corinthians. E o Dorival fez isso por quê? Porque ele teria o Alisson do São Paulo, mas a negociação subiu no telhado, não vai mais acontecer, vocês já devem ter acompanhado isso. E aí o Dorival entendeu que o Alan seria essa peça fundamental para o time dele, para essa posição. E depois dessa negociação frustrada pelo Alisson, o Dorival passou a ligar todo santo dia para o Alan, conversando com o Alan, apresentando um projeto. E assim, de verdade, gente, o Dorival Júnior é um baita treinador. Se eu fosse jogador, eu com certeza iria querer ter a oportunidade e a experiência de ser treinado pelo Dorival Júnior, porque todo mundo fala que é um cara fantástico. Inclusive, ao longo desses anos aí, 2 jogadores apenas que eu me lembro que, entre aspas, tiveram um problema com o Dorival Júnior. Neymar, naquela primeira passagem dele pelo Santos, e o Diego Alves, nos tempos de Flamengo. Vocês vão se recordar que o Diego Alves foi até afastado da equipe, enfim. E, de fato, acabaram de me confirmar que o Dorival ligou, sim. Mas aqui estão falando que o Dorival ligou 2 vezes. Enfim, ligou. É isso que é o mais importante da informação, porque o Dorival foi peça fundamental para convencer o Alan do projeto Corinthians. E é isso, o Corinthians é time grande também, né, gente? Independentemente do momento financeiro assim, o Corinthians tem muita visibilidade. Olha o Hugo Souza, cara. O Hugo Souza recebeu proposta milionária aí do Milan, do Besiktas. O jogador que se destaca com a camisa do Corinthians, camisa do Flamengo, tem muita visibilidade, porque estamos falando de instituições enormes. E, coincidentemente ou não, são as 2 maiores torcidas do Brasil, são 2 grandes clubes. Então, eu faria de graça? Não, mas eu não sou dirigente, eu sou jornalista, estou aqui, inclusive, passando as informações para vocês. Mas o dirigente, ele não precisa pensar apenas com a emoção, tem que ter a razão também ali, e bota na ponta do lápis, querendo ou não. É porque eu não gosto de falar salário de jogador, mas eu te garanto, assim que a negociação for oficializada, a ida dele para o Corinthians, eu vou trazer aqui para vocês quanto o Flamengo vai economizar só de salário com o volante Alan, essa brecha na folha salarial. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouco tem bola rolando, Flamengo, Sampaio Correia, meu placar 3-0 Flamengo. Valeu? Tamo junto, fui!